Então, começando a nossa gravação, boa noite a todas. Eu espero que todas estejam bastante ansiosas para a nossa aula de hoje, assim como eu estou. É a nossa hora da riqueza, né, gente? É a nossa aula da riqueza, porque conhecimento é poder, né? Então, quando a gente detém informação, a gente pode fazer muito mais coisas. E o tema de hoje, ele é importantíssimo para a nossa advocacia, para o sucesso da nossa advocacia. Hoje a gente vai ouvir falar sobre da autonomia à sociedade, a importância da contabilidade na advocacia. Gente, se em algum momento da vida a gente não falou, com certeza a gente vai falar para o nosso cliente, vai alertá-lo sobre a necessidade, né, de manter a regularidade perante as receitas, né? Da necessidade de manter o pagamento dos tributos devidamente. Mas eu vou fazer uma proposta para vocês hoje. Que vocês assimilem a aula de hoje não só como um conjunto de regras que vai manter a nossa conformidade fiscal, né? Porque a gente sabe, né? É importante para o cliente, é importante para a gente também, né? Manter a nossa conformidade fiscal, porque a receita está de olho. Mas o assunto de hoje vai muito além de números, sabe? É sobre a contabilidade, ela ser essa porta de entrada, é sobre a contabilidade ser essa oportunidade da manutenção da nossa jornada enquanto advogadas, enquanto empresárias, enquanto gestoras, né? Então, por isso que a gente tem aqui uma convidada especial, que é a Gleice Amaral, e eu rimei. E, gente, a Gleice é administradora inscrita no Conselho Regional de Administração desde 2016 e contadora inscrita no Conselho Regional de Contabilidade desde 2019. Ela é pós-graduanda em Gestão Fiscal e Tributária, apaixonada pelo universo do empreendedorismo, especialista em contabilidade para advogados autônomos e sociedade de advogados. Olha aí, para todas nós. É perita em cálculos financeiros e trabalhistas. É representante institucional do Conselho Regional de Administração de São Paulo e líder de comissão do Comitê Jovens Administradores do CRA de São Paulo. Não falei que a noite era de riqueza, né? A nossa convidada Nem é falei realmente, tanto, hein? né? É um podcast. E aí, meninas, isso fica para um outro momento. Eu vou mostrar para vocês o que a Gleice me enviou quando eu pedi a mini bio para ela, como ela se apresentou. Mas esse é um assunto para outra aula, né, que eu vou falar e vou dizer o impacto profissional que uma boa apresentação causa. Mas é um assunto para outra aula. E antes de passar a fala para a Gleice, eu quero saber de vocês. Sim, hoje vocês vão me falar. Eu quero saber qual é a expectativa de vocês para a aula de hoje. Gente, eu sei que eu estou desviando o meu olhar da câmera, mas é que eu estou olhando para o quadradinho que vocês estão, que eu estou falando realmente para vocês que estão aqui. Eu quero saber qual é a expectativa de vocês para a aula de hoje, né? O que vocês esperam da aula de hoje, né? Qual a relação de vocês com essa temática, né? E aí não precisa ser muito longo, né? Pode ser uma frase, pode ser uma palavra. Quem se candidata? Eu tenho, porque Opa, essa semana adoro. eu vou me estender um pouquinho, porque na terça-feira eu estava conversando com um colega e a gente está falando de planejar a nossa sociedade, e a gente estava conversando de procurar um contador. Meu irmão também é formado em administração e contabilidade, porém ele gosta de trabalhar com doces, ele não quer assumir a parte de contabilidade. Ele quer ficar na área administrativa. E assim, uma das questões esse meu amigo que é da sociedade, ele é isento por conta de uma doença de imposto de renda. Abrindo a sociedade, existe a possibilidade, por exemplo,
Eu entendo que não, tá? Mas eu vou perguntar porque eu não entendo de contabilidade por completo, por isso eu vou perguntar para o profissional. Se a gente pode se aproveitar dessa condição dele para essa isenção. Esse é um dos pontos primordiais. E o que se precisa, qual é a manutenção, o gasto de manutenção com o contador? Porque essa foi a minha pergunta. Eu falei, a gente tem ideia do que a gente vai gastar com o contador? Qual é a manutenção? O que engloba essa manutenção do escritório para o contador? Essa é a minha expectativa, sair com essas coisas sanadas. Gleice, já tem dúvida antes mesmo da aula. Olha só, Sim, olha sim. só. É um Expectativas campo, às alturas. é um campo cheio de dúvidas. É, Sim. Roberta, Vitória, Vera, Gabi está no Bom, eu trabalho. espero, assim, de fato, adquirir algum conhecimento de prática tributária, porque, como eu falei com as meninas antes de iniciar, é algo que a gente, infelizmente, não vê muito na faculdade. E, assim, existem algumas coisas que eu tenho bastante dúvidas, que é, por exemplo, quando contratar um contador, quando contratar um advogado tributarista, né? É uma das dúvidas, assim, que me assolam. E eu queria saber, no âmbito de empresa, já que eu estou no mundo mais corporativo, o que que seria assim interessante para mim, como advogada corporativa, aprender e entender sobre o mundo tributário? Eu acredito que é isso, assim. Olha, Gleice, Bacana. você está Perdão, e ficando mais mais uma coisa. assustada? É, Como é que está ficando pergunta? assustada? Que o medo está aqui. Mais outra Espero atender questão. todas as expectativas ao final. Bom, Roberta, Quando eu iniciei, acho que a maioria das pessoas inicia a jornada sozinha, né? Então, assim, ainda tem alguns valores que eu tenho a receber, ainda tem alguns valores, assim, tipo, que eu recebi no ano passado, tá? Só que o que é que me assusta é, tipo, não saber esse controle, sabe? Por quê? Porque quando eu assinei o contrato, tipo, tá com pouco tempo que eu comecei a trabalhar e tudo mais, mas assim, a minha conta vinculada é a conta da Nubank, né? Que é como é que a gente chama? Um banco virtual. Então, eu não sei como é que fica isso de imposto, porque, tipo, tem o salário que você começa a pagar o imposto, certo? Mas, tipo, eu fico perdida, porque tá ali o salário todo mês, né? E eu não sei como é que eu faço, se eu tiro daquele dinheiro, se eu Vitória, me organizo, sabe? É assim, eu tenho certeza que essa dúvida vai ser sanada. Fica amém. tranquila. Vamos dar oportunidade para outros falarem também rapidinho, só para não tomar mais tempo da Gleice. Claudinha, Pardon. Roberta, Ah, opa, Vera. oi. Então, é assim, eu sou estudante ainda, estou no oitavo semestre, né? E como a colega disse, nós temos uma aula bem básica na faculdade, né? Então, meu interesse realmente é de agregar conhecimentos. Eu sou estagiária na Defensoria Pública e a gente vê muito pouco desse Estagiária lá. de defensoria pública, eu também fui. É, Nossa, é muito bom, né? A gente aprende isso. muito, assim, é muito gratificante. Mas, assim, eu fiquei muito interessada mesmo quando eu soube do curso, que eu falei assim, mais uma oportunidade, né? O ano que vem a OAB está aí, então eu quero realmente aprender um pouquinho mais. Fiquei muito feliz com o convite. Ai, que bom. Roberta, Oi. Ah, uma coisa que eu fiquei pensando muito foi porque essa semana eu recebi uma autuação de CMS e era ICMS frete de transportadora. E aí, então, meu cliente foi contratante, ele é responsável tributário pelo recolhimento do ICMS, porque a transportadora, que não tinha inscrição no estado X, lá, o estado da Paraíba, não recolheu o ICMS. Então, assim, é isso. A transportadora ela não tinha inscrição no estado da Paraíba, então por isso o meu cliente, que era o contratante, precisava recolher o ICMS. Só que aí depois eu olhando a planilha da autuação,
eu vi que o meu cliente que a transportadora que o meu cliente contratou era contribuinte do ICMS lá no estado da Paraíba. E aí, se ele é contribuinte do ICMS pelo regulamento do ICMS da Paraíba, a fazenda tinha que cobrar da transportadora que tinha que recolher o ICMS. E aí eu fui olhar os documentos da transportadora, era Simples Nacional. E aí eu falei, cara, eu não sei absolutamente nada de Simples Nacional. E me parece que os contadores, eles têm uma proximidade maior com o Simples, né? E aí eu falei assim, aí eu coloquei lá na impugnação que, tipo, cara, é, o Simples Nacional, né, que é um recolhimento de estado, município, distrito, federal, tudo junto, olha só, ele recolheu sim, a transportadora recolheu, porque tá aqui o ICMS destacado no documento de arrecadação do Simples, e fé, mas É, assim, Simples Nacional, que a sua questão é sobre o exercício da advocacia tributária, né? Hoje, a gente, creio, não sei se a Gleice ela pode ajudar nesse aspecto, aí depois é uma conversa, né, Gleice? É uma contratação aí, Gleice? É, mas mas a a minha questão nem é, Gleice, tipo, uma dúvida exatamente sobre a minha atuação, porque isso já foi. É mais mesmo, porque já que a gente está falando aqui de contabilidade, eu acredito que tenha muito a ver com esse regime do Simples, né? Que eu imagino que os contadores tenham mais uma proximidade com empresas do Simples, etc., até porque o faturamento também é menor. E aí a gente, como advogado, e até as pessoas que são advogadas autônomas, de repente a gente tem mais chance ou mais possibilidade de conseguir um cliente que seja do Simples do que um cliente que seja lucro real, entendeu? Enfim. sobre essa questão da contabilidade voltada para a advocacia, o que a gente é, né? Simples nacional, autônomo, simples nacional, se a gente recolhe como autônomo, se a gente recolhe como simples nacional, enfim, aqui futuramente, quem não está, vai estar, recebam lucro presumido, né? Então, esse vai ser o nosso foco de hoje e realmente creio que a Gleice ela vai dar uma pincelada sobre a questão do Simples Nacional. Gleice, para não tomar mais tempo, todas vocês estão devidamente apresentadas e eu passo a palavra para você. Certo. Tá liberado aqui para compartilhar a tela? Opa, vou te colocar como co-host, porque faltou isso. Prontinho, já pode compartilhar. Certo. Tá aparecendo para vocês? Assim. Certo. Então, como a Cristiane já disse, né? Eu sou Gleice Amaral, sou administradora e contadora, entusiasta do mundo do empreendedorismo e no meio dessa trajetória, com a atuação com perícia judicial, cálculos trabalhistas, eu conheci os advogados, passei a atendê-los com esses cálculos e conheci as dores desse universo e me especializei no atendimento à contabilidade voltada para os advogados autônomos e as sociedades, tanto a sociedade unipessoal quanto a sociedade pluripessoal, com 2 ou mais sócios. Então, desde 2019, eu venho atendendo especificamente esse nicho e as particularidades dos advogados aí nessa jornada do empreendedorismo jurídico. O que a gente vai falar hoje? Tá aparecendo aqui para mim, Cristiane, para admitir. Você consegue admitir daí? Também não. As pessoas que estão tentando entrar. Consegue? Tá mudo o seu áudio. Agora estão me escutando? Sim, sim. Eu estou admitindo. Todas que estão entrando, pode ficar tranquilo, tá? Então, o que a gente vai falar hoje? Os perigos por trás da omissão de receitas, que é algo muito frequente, a tributação pessoa física e pessoa jurídica, a sociedade unipessoal de advogados e a gestão do escritório de advocacia.
Para começar, eu trouxe aqui uma matéria da Receita Federal sobre uma operação que ocorreu em 2019, em Uberlândia, que recebeu o nome de Operação Sucumbência. Ela recebeu esse nome justamente por se tratar de honorários de sucumbência que não foram declarados por advogados. Então, o que ocorreu? O cliente pagou os honorários de sucumbência e declarou na declaração de imposto de renda. O advogado que recebeu esse honorário não declarou. Então, a Receita Federal ela cruzou essas informações e automaticamente colocou esse advogado em malha fina. Então, essa operação foi criada justamente para que esses advogados regularizassem essa situação e fizessem a retificação das declarações de imposto de renda. Então, essa questão é muito importante para que não haja essa omissão de receita, tá? Tanto em honorários de sucumbência, quanto em honorários, levantamento de alvarás e etc. Trago aqui também um acórdão do CARF em relação a depósitos bancários, que também são considerados como omissão de receita, de honorários advocatícios, desculpa, como rendimentos tributáveis. Então, esses rendimentos tributáveis foram omitidos na declaração do imposto de renda de advogados, e foram considerados como rendimentos tributáveis, sendo necessária a retificação da declaração de imposto de renda também. Aqui, eu costumo utilizar essa planilha como uma estimativa sobre a omissão de receita para o advogado, que recebe, em média, 5, 15 e 30 mil mensal. Para que a gente tenha uma ideia de como que funciona o caso de uma possível fiscalização por parte da Receita Federal. O que acontece? O advogado que recebe 5 mil mensal, ele tem um faturamento anual de 60 mil. Com isso, ele se encaixa na alíquota de 27,5% da tabela progressiva do imposto de renda. E também na alíquota de 11% do INSS. Considerando a omissão dessa receita, no caso, ele não contribui regularmente com o Carnê-Leão, que é a obrigatoriedade do advogado autônomo, no caso de uma fiscalização, ele teria um total estimado de encargos de 25.886,40. Considerando 5 anos, que é o período em que a Receita pode fazer a fiscalização, a gente fala aqui de R$ 129.432. Isso com uma renda mensal de R$ 5 mil. Passando para um faturamento de R$ 30 mil por mês, a longo prazo, a gente pode ver aqui um total estimado de encargos de R$ 1 milhão. Então, assim, olhando mês a mês, parece pouco. Mas se a gente for olhar o todo, né, os 5 anos que a Receita pode retroagir nessa fiscalização, é uma quantia considerável. Então, essa omissão de receitas, ela é realmente algo que é prejudicial ao advogado, e as obrigações mensais, elas são simplificadas, eu vou falar um pouquinho delas mais à frente, e elas são simplificadas e evitam esse tipo de problema aqui. Evitam esses encargos que são desnecessários, que a gente vê aqui, que são multas, né, que vão de 75% a 150%, que podem ser evitadas quando essas obrigações são devidamente cumpridas. A grande dúvida Eu posso? pode fazer, tem uma pergunta? Sim, Gleice. Pode Até falar. sobre a situação que eu tinha falado, que, tipo, eu coloquei minha conta digital e não é... Eu vejo que, assim, quando a pessoa... Porque eu sou contratada, é contrato, né? Mas eu vejo que quando a pessoa, ela é CLT, é muito mais fácil, porque o imposto, ele é tirado ali já do salário, né? Creio que seja tirado ali do salário, certo? Sim, sim. Já tem a Já redução. Já no contrato, eu creio que não, né? Que eu recebo o dinheiro todo.
porque a única contribuição que eu tenho é para o INSS, mas nada se fala sobre o imposto, né? E aí, tipo, o que eu queria saber era se o fato de eu não estar levantando essas situações e etc., eu estou omitindo isso, sabe? Sim, de certa forma, sim. Sim, Nesse caso, tem que ser analisado como que está o seu contrato, né? Se é um contrato autônomo, se é associado, como que funciona. E você teria que fazer o carnê-leão, que é a obrigação do advogado autônomo, tá? Carnê-Leão. Carnê-leão, isso, é o carnê-leão web. Gleice, eu Oi. posso seguir nessa dúvida aí dela no sentido do advogado autônomo? Por Sim, sim, exemplo, no exemplo desse meu amigo, ele tem câncer, então ele é isento pela lei do imposto de do renda. imposto de renda, sim. E aí, ele mesmo sendo advogado autônomo ou uma sociedade unipessoal, Uhum. como ele tem que pagar esse imposto, ele mesmo sendo, ele vai declarar, ele pode declarar, mas ele, por ele ser uma sociedade unipessoal, ele seria descontado? Não, descontado na fonte, não. Entendi. Mas, de qualquer maneira, ele precisa sempre declarar, Isso, por mais que ele exatamente. seja isento. Isso, exatamente. Tá, obrigada. Nada. Podemos seguir? Podemos seguir sim, Gleice. Podemos. Certo. Então, assim, uma das grandes dúvidas que o pessoal tem é em relação a como existe a fiscalização, né? Como somos fiscalizados. Então, é através de uma instrução normativa da Receita Federal, que é chamada de E-Financeira. Então, é uma instrução normativa de 2015 que abrange movimentações financeiras na pessoa física acima de R$ 2.000 e na pessoa jurídica acima de R$ 6.000. E ela ocorre através também de declarações acessórias, que são enviadas por nós contadores. Então, a DEFIS, a DEMED, a DIMOB, que são enviadas também pelo convênio médico, pelas imobiliárias. Então, quem tem imóveis alugados ou mora de aluguel, a própria declaração do imposto de renda. Então, a todo momento, nós somos fiscalizados através do cartão de crédito. Todas essas informações são enviadas para a Receita Federal e essas informações são cruzadas com a nossa declaração de imposto de renda. Uma informação que falta na nossa declaração pessoa física faz com que a gente caia na malha fina, tá? Então, todo esse procedimento leva à malha fina. Então, falando um pouquinho aqui sobre o advogado autônomo, pessoa física. Quais são as obrigações desse advogado? O livro caixa, que é basicamente o Carnê-Leão Web, que eu falei agora há pouco para a Vitória, o INSS autônomo, o recolhimento do INSS, e a tabela progressiva do imposto de renda, com alíquota de zero, quando não tem faturamento, a 27,5%. O Carnê-Leão Web é preenchido com as receitas e despesas da atividade profissional, então, levantamento de honorários, despesas com locomoção, internet, aluguel de sala, todas as despesas provenientes da atividade do advogado. O INSS é recolhido também 20%, e o imposto de renda é gerado automaticamente com o preenchimento do Carnê-Leão Web. Então, aquele mês que não houve faturamento, consequentemente, a alíquota é zero, não tem imposto de renda. Houve faturamento, o cálculo é feito proporcionalmente com base na tabela progressiva do imposto de renda. Aqui, basicamente, é o que eu já falei, né? Gleice, Oi, desculpa te interromper. imagina. A Claudinha está perguntando aqui no chat, Ah, consultas cobradas do cliente também deve aparecer no Carnê-Leão? sim, sim.
tudo que entrar na conta com receita, tudo que for receita do advogado. Tá respondido, Claudinha? Mas eu queria perguntar uma coisa. Sim. Eu não sei se você já falou, mas quando aqui a gente está falando do advogado pessoa física, mas quando Uhum. ele é sociedade unipessoal, ele também recolhe como pessoa física? Não, não. Porque assim, eu fico pensando, não vale a pena todo o meu rendimento vir 27,5%. De repente vale mais a pena. Isso, aí a gente entra na sociedade unipessoal um pouquinho mais para frente. Isso. Tá. É justamente essa a diferença, assim, na grande maioria das vezes, a partir de um certo valor de faturamento, passa a não ser vantajoso atuar como pessoa física, porque aí a Receita Federal leva uma grande fatia do seu faturamento. Mas assim, imagina, se mesmo assim eu não tenho um valor tão relevante, de repente não vale a pena ainda eu sair da tributação da pessoa física? Ou a gente tem outros encargos que de repente torna a sociedade unipessoal mais onerosa, dependendo, entende? Então, na grande maioria das vezes, assim, a minha recomendação é sempre iniciar como sociedade unipessoal. Só Perfeito. que a sociedade unipessoal, ela tem os outros custos de manutenção, porque aí tem o imposto do Simples Nacional e tem os custos com assessoria mensal do contador, por conta das obrigações acessórias. Então, às vezes, o advogado que está iniciando, ele não quer ter esses custos iniciais, então ele opta por iniciar como pessoa física, acaba pagando um pouco mais de imposto nesse início. O faturamento dele aumenta, aí ele consegue pagar esses custos, né? Optar pela sociedade unipessoal, e aí, consequentemente, diminui a carga tributária e investe nessa constituição do CNPJ. Perfeito, obrigada. Nada. Rapidinho, Gleice, a a gente vai Di... falar também como constituir uma sociedade unipessoal? Não entendi. A gente vai falar também dos aspectos contábeis da constituição de uma sociedade unipessoal? Do passo a passo, não. É Sim, do só passo a mesmo. passo não, mas do recolhimento, do que tem que recolher e etc. Sim, sim, Pronto. vamos sim. Gleice, antes de dar prosseguimento, a Dilian, ela levantou a mão. Dilian, Sim, você pode pode falar. abrir o seu microfone? Boa noite. Oi, Eu boa gostaria de noite. saber em relação à média, né? Se você consegue falar para a gente uma média de custos com a contabilidade, né? Para manter a sociedade unipessoal. Porque, assim, vou falar rapidamente. Eu atuo como dativo aqui na minha subseção. E o valor que desconta acaba que é um valor bem expressivo, né? De 27,5%. Por outro lado, Sim. a minha dúvida é se compensa ou não compensa abrir uma sociedade unipessoal para que o desconto seja menor. Sim. Então, qual estado que você é? Minas Gerais. Minas Gerais. Então, a abertura varia de estado para estado o valor da taxa da OAB. Eu posso depois até consultar e te passar, porque cada estado tem um valor diferenciado. A manutenção, o imposto inicia com 4,5% do seu faturamento. Então, digamos que você fature inicialmente 10 mil, um exemplo. 4,5% sobre esse valor. E mais os honorários da assessoria contábil. Também tem o Prolabore. Seu microfone está mudo. Aí, pode falar. Justamente esse valor de assessoria contábil, você gostaria de saber se você tem uma média de valor ou se cada escritório atua, né, de forma individual mesmo, não tem um parâmetro. Não, cada um atua de uma forma. Geralmente, assim, uma média, uns 400 a 700 reais. Essa é a média do mercado, mais ou menos. Varia bastante. Certo? Podemos seguir? Gleice, surgiu uma nova dúvida da Claudinha aqui no chat. Vamos Vou ler lá. para você. Aham. Tenho mais uma dúvida. Eu atuo como advogada e trabalho via CLT, no qual é recolhida a contribuição do INSS. Mesmo assim, com os rendimentos advocatícios,
preciso recolher esta contribuição? A contribuição autônoma? Isso, eu vou acabar falando, eu vou Sim. lançando aqui para não atrapalhar, mas eu trabalho via CLT que nada tem a ver com direito, mas eu tenho Aham. meu trabalho via CLT e atuo como advogada nas horas disponíveis ou quando eu burlo lá meu trabalho. E Aham. aí, por lá, pela CLT, recolhido a contribuição do INSS. Sim. Quando eu atuo como advogada, já que eu tenho que fazer esse carnê-leão, onde ele vai verter esse dinheiro, essa contribuição para o INSS, eu preciso fazer, já que eu sou recolhida por lá também? Sim. Sim, precisa. Porque é Entendi, outra atividade. entendi. Inclusive, essa contribuição com o INSS, como advogada, ele vai te dar um abatimento no imposto de renda. Então, ele vai fazer com que Legal, o seu imposto de renda seja um pouco menor. Então, você paga de um lado, mas tem um abatimento do outro. entendi, ótimo. Tá? Tá, obrigada, Gleice. Nada. Tem mais alguma dúvida? Alguém? Não, podemos prosseguir, Não? Gleice. Podemos? Isso. Certo. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Então, uma questão em relação à prestação de serviço. Quando o advogado autônomo presta serviço para uma pessoa física, então, pessoa física prestando serviço para outra pessoa física, a contribuição com o INSS é de 20%. Quando esse serviço é prestado para uma pessoa jurídica, a empresa faz a retenção de 11%, como se esse advogado funcionário daquela empresa fosse, e o advogado faz a complementação dos 9%, totalizando os 20%. Então, provavelmente, se alguma de vocês já prestou serviço para alguma empresa, já teve o RPA, né, que é o recibo de prestação de serviço autônomo. Então, a empresa faz essa retenção e o advogado autônomo faz esse complemento para totalizar os 20%, tá? Isso é muito importante para não ficar esse valor defasado, tá? Tem que ter os 20% do INSS completo. Aqui a gente entra na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, a gente tem 3 opções para tributação, que são o Simples Nacional, o lucro presumido com ISS faturamento e o lucro presumido com ISS fixo. O lucro presumido com ISS faturamento tem uma carga tributária de 11,33% sobre o faturamento. O ISS varia de 2% a 5% sobre o valor do faturamento e tem a contribuição de 20% de cota patronal sobre o valor de folha de pagamento, 1% de RAT e 5,8% de contribuição de terceiros, isso sobre a folha de pagamento ou prolabore. Já o lucro presumido com o ISS fixo, a única diferença seria justamente que o ISS é fixo. Algumas prefeituras determinam um valor fixo para o ISS. Só que, geralmente, o que ocorre? A grande maioria dos advogados iniciam não com o lucro presumido, e sim com o Simples Nacional, porque a carga tributária de 11,33% para quem está iniciando é muito alta, tá? Então, a gente vem aqui para o Simples Nacional, que é a sociedade unipessoal com alíquota inicial de 4,5%. Dentro desse regime tributário, a gente tem, além dos 4,5%, 20% de cota patronal sobre a folha de salários. Então, o que ocorre? Dentro da sociedade unipessoal, o prolabore do advogado, que é o salário, né, do advogado, tem o INSS de 11% e mais 20%. Então, no caso, a contribuição para o INSS é de 31%, ao invés de 20%, como
na pessoa física. Esse é o único anexo do Simples Nacional que tem essa particularidade de uma contribuição fora a guia do Simples, tá? Porém, por que que ela tem essa contribuição fora a guia do Simples? Porque tem a alíquota mais baixa. Geralmente, os outros anexos iniciam com 6%, tá? Como que funciona a guia do Simples Nacional? Ela é uma guia única que contempla todos os impostos que a empresa tem que contribuir mensalmente. Então, o imposto sobre serviço, o imposto de renda da pessoa jurídica, todos os impostos estão desmembrados dentro de uma única guia. Aqui eu trago um exemplo de como que funciona o cálculo do Simples Nacional. Então, aqui a gente tem uma empresa com um faturamento bruto dos últimos 12 meses de R$300 mil e uma receita mensal no mês de abril de 25 mil. Então, aqui a gente tem as faixas de faturamento. Inicialmente, o que ocorre? Se a empresa fatura até 180 mil, a gente considera essa alíquota de 4,5%. Então, ela faturou 25 mil, a gente somente aplica os 4,5%. A partir dos 180 mil e 1 centavo, a gente não considera esses 9%. A gente utiliza essa equação aqui para chegar ao que a gente chama de alíquota efetiva, tá? Então, se em algum momento vocês se depararem com essa tabela, não significa que se a empresa de vocês, o escritório de vocês, passou a ter uma receita bruta acima de 180 mil, que vocês vão passar a pagar 9, 10, 14 ou 22%. A gente vai considerar o faturamento bruto vezes a alíquota, menos a parcela a deduzir, dividido pela receita bruta. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente utiliza os 300 mil vezes os 9%, menos 8.100, dividido por 300 mil, temos uma alíquota efetiva de 6,3%. Então, ao invés de 9, a gente vai aplicar 6,3% sobre os 25 mil, certo? Uma das grandes vantagens... Oi? Isso. Vou te interromper mais uma vez. Uhum. E aproveitar esse gancho que você falou do faturamento, e já perguntar, né? Em termos de faturamento mesmo, qual é o melhor momento para uma advogada pensar no próximo passo, né? Sair da autonomia e constituir uma sociedade unipessoal, ou então sair de uma sociedade unipessoal e ter uma sócia, um sócio, né? Constituir uma sociedade de advogados. Em termos de quantia, de faturamento mesmo, qual é o momento, né, que a gente pode pensar, esse é o momento do próximo passo? Que até fica mais vantajoso, né? Porque dependendo dado momento, fica muito oneroso você ficar e manter né? Podendo dar o próximo passo e ficar mais vantajoso economicamente, né? Financeiramente. Exato, exatamente. Bom, em relação à questão de valores, eu costumo utilizar como parâmetro a partir de 3.500, tá? Sair de pessoa física para a sociedade unipessoal. Por quê? Por conta justamente do imposto de renda. Porque aí sai daquela faixa, né, de isenção e vai aumentando na tabela progressiva. Em relação à questão de sociedade, não tem muita diferença em relação à tributação, tanto da sociedade unipessoal quanto a sociedade com mais de um sócio. Em relação a sócio, eu acho que é mais aquele critério assim, alguém para agregar alguma coisa, sabe? O que você pode trazer para agregar no meu escritório? O que falta, que você pode trazer conhecimento, algo assim que realmente possa trazer para crescer, para somar. Então, nessa questão. Ou em questão a imposto, eu acho que não interfere. Mas sobre a questão da pessoa física, 3.500 já
já é uma boa opção para abrir a sociedade unipessoal. Ah, perfeito, obrigada. E aí, Gleice, onde vai ter aquele desconto de 20%? O desconto de 20% da cota patronal na sociedade unipessoal. E 11% era de quê? Então, era do INSS? Isso, exatamente. Na sociedade unipessoal, são 31%, na verdade. 11% do INSS, que seria teoricamente do sócio, e 20% da empresa. Mas aí, Luiz, como é unipessoal, acaba sendo a mesma pessoa. É porque você falou, acho que na sociedade simples ficava melhor. E Na... Entendi. Os juros são Luiz, menores. isso. você, você Oi. citou uma faixa de 3 mil e pouco para a pessoa, de repente, ir para a unipessoal, né? Isso. Mas aí eu fico pensando, porque imagina, se você tem um rendimento de 3 mil e pouco por mês, é, ainda vai tributar, vai incidir esses tributos, então quer dizer, vai baixar o que você ganha. Eu não sei Uhum. quanto, porque eu não faço conta de cabeça. Mas além disso, você ainda precisa pagar um contador ali para te auxiliar. E aí, Sim, essa sim. sua renda de 3 mil e pouco, ela vai dar uma reduzida assim boa. Ao mesmo tempo, se você também incidir os 27,5%, também vai cair bem, né? Exatamente. É uma balança. É uma balança. É por isso que essa questão da pessoa física toma muito da renda do advogado. Acaba Sim. não sendo vantajoso. Mas aqui, se a gente for pensar nas alíquotas progressivas de incidência de R, 3 mil e pouco ainda está isento. Sim, então. É, Mas aí, assim, para iniciar, né? Para iniciar com o CNPJ. não entendi. Porque se eu sou uma advogada autônoma e está tributando na pessoa física, eu não tenho CNPJ. Sim, sim. É, mas aí 3 mil e pouco ainda está na minha faixa de isenção do IR. Sim, não, mas eu falo assim, 3.500 para começar a pensar em abrir o CNPJ. Entendeu? E acho que eu não trabalho com isso, tá? Desculpa, se você estiver falando besteira, você me fala. Porque eu fico Sim. pensando, eu tenho vontade de algum dia ser autônoma, e assim, 3 mil e pouco ainda tá na faixa de isenção. Começa a querer me pegar quando eu tô numa faixa lá da alíquota progressiva de R na faixa máxima lá, que aí realmente vai me tributar 27%. E aí, de repente, aí já começa a não valer a pena. O que que Então, você mas acha? aí você já está pagando, entendeu? O ruim é isso. É você deixar para abrir quando você já está pagando 27,5%. Entendi, tá. Essa Ter é a ali um meio questão. termo, né? Um meio termo. Tá, Exatamente. Você não pode deixar para abrir quando você já está pagando 27,5%. beleza. E Essa é aí, a 3 e questão. pouco, você já pensa que daqui a pouquinho você Isso, vai estar ganhando 6. Então, isso, assim, exatamente. planejamento de negócio a médio e Se longo você prazo. deixar para abrir quando você já está pagando 27,5%, você já deixou boa parte da sua receita para a Receita Federal. Receita para receita. Entendeu? Ótimo, obrigada. Oi, E Vinícius, aí, é só fazer uma pergunta rapidinho? Adília. Eu tô furando fila, né? Oi. Tô furando fila não, né? Porque eu não levantei a mão, Não, não. vocês estão falando direto, tá uma interação A gente não ótima. tá Não, deixando a pode Gleice falar. dar aula, não. Misericórdia. Pode Ô, Gleice, eu falar, prometo que Dilian, vai ser pode rápido. falar. Foi pegando esse gancho, porque assim, eu não sou tributarista, não, né? Eu faço parte do grupo, mas não sei nada de tributário. Não sei nem como é que eu passei na matéria. Mas aí, eu queria saber o seguinte, qual o valor da renda que começa a tributar? É bem básica essa pergunta, eu sei, assim. Na pessoa jurídica? Isso, tipo assim, tanto na pessoa jurídica quanto na física, qual renda que começa a tributar? Então, na pessoa jurídica, todo o faturamento é tributado.
No Ah, caso, certo. quando você não tem faturamento, ainda assim tem as obrigações acessórias. Tem que ser enviadas mesmo sem movimento. Ah, mesmo sem Mesmo estar, sem movimento. No mesmo caso, tendo não tem. abaixo, tem que informar. Eu nunca informei na Sim, minha vida. mas Porque você, não você dá. tem CNPJ? Não, eu tô falando quando pessoa física. Não, então, quando você não tem Ah, quando é faturamento, CNPJ, tem que informar tudo, independente se vai sim, bater o teto de incidência ou não. Certo. isso, E aí exato. começa a incidir a partir de que renda? De qual faturamento começa a incidir o desconto? Do imposto de renda, Isso. a partir de 1903. Ah, tá, entendi. Tanto para pessoa física quanto para jurídica? Não, mas aí, jurídica, você tem que declarar mensalmente o faturamento, qualquer receita. O imposto de renda da pessoa jurídica é dentro da guia do Simples Nacional, Ah, tá. Não, porque a entendeu? colega estava falando de R$ 3.000, R$ 3.000, eu não entendi essa parte. Não é Não, tributável. aí é a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física, ela está falando. Ah, sim. Então não é com 3.000 já incide. É isso? Não, aí 3.000, até 3.000 é isento, Ah, tá. Entendi. entendeu? Entendi. Não, É perfeito. isento. No caso da pessoa jurídica, qualquer faturamento é tributado. Se você não tem faturamento na pessoa jurídica, mesmo assim tem que informar. Entendi. Não, beleza. Então, eu ainda sou pessoa física, até 3.000, não precisa informar, é isso? Não, precisa Pessoa informar física, também, precisa fazer o carnê-leão, mesmo assim. mesmo não alcançando os 3.000, tem que informar. Sim, tem que fazer o carnê-leão, é a obrigação mensal do autônomo. Ai, já vai. Que negócio complicado, viu? Aí o que que vai acontecer? Se você não atinge a faixa se você atinge a faixa de isenção, você não vai ter a guia para pagar, mas você tem a obrigação de enviar, Ah, entendi. entendeu? Entendi. Mas tem que Obrigada. enviar mensalmente. Tá certo. Não vou lhe atrapalhar mais, não. Continue falando. Não, imagina, Obrigada. imagina. Tem mais alguma pergunta? Alguém? Não, Gleice, por enquanto a gente Não? pode prosseguir. Tá. Então, uma das grandes vantagens da pessoa jurídica é a distribuição de lucro isento, né? Por meio da formalização da sociedade unipessoal, a gente tem a possibilidade da escrituração contábil, e com isso, a distribuição de lucros se torna isenta da tributação de imposto de renda. Então, o que que ocorre? Geralmente, o sócio retira um prolabore, quase sempre de um salário mínimo, onde é feita a tributação do INSS, no caso, sendo um salário mínimo, é isento também de imposto de renda, e o restante é isento de todo o restante de imposto. Então, a distribuição de lucro acaba sendo isenta na pessoa jurídica. Isso quando há escrituração contábil, todo o acompanhamento através de extrato bancário, balancetes, tudo certinho. Outra grande vantagem também da pessoa jurídica é a segregação de receitas, onde é tributado somente aquilo que cabe ao advogado. No caso dos escritórios de advocacia, a gente tem uma grande particularidade, que é justamente o recebimento de valores que são repassados para terceiros, sejam clientes, sejam parceiros, né, que atuam dentro do processo. Então, eu trouxe aqui, inclusive, um exemplo em que o escritório A recebeu R$ 100.000 referente a uma causa em que ele atuou em parceria com o escritório B. Então, imediatamente ele repassou para o cliente
R$ 80.000, e inclusive isso é muito importante, quando vocês fizerem levantamentos de alvarás, recebimentos, esses valores têm que ser repassados imediatamente para o cliente. Então, ele repassou 80.000 para o cliente e repassou 10.000 para o escritório B, com quem ele atuou em parceria. Então, por meio dessa segregação de receitas, a tributação será somente sobre os 10.000. Então, o que que acontece? 100.000 entrou na conta dele, certo? Esse foi o valor que entrou no extrato ali, 100.000. Só que a gente faz essa segregação de receita onde existe um lastro, que a gente chama na contabilidade, onde saiu 80 e saiu 10. Ele não vai pagar imposto sobre os 100.000. Ele destinou os outros 90.000 para outros 2 CPFs ou CNPJs. Então, ele vai pagar somente sobre 10.000. Gleice, Antes de Bom. avançar, a Ah. Claudinha, ela disse, esse imediatamente é quanto tempo? Parece besteira a pergunta, mas não é. Não tem Não, pergunta boba, não tem besteira. Tem a não, pergunta, tem a jamais. dúvida. Não E o tem importante é você não sair com essa dúvida daqui, Claudinha. E eu falo imediatamente justamente porque existe essa dúvida, é muito recorrente. Geralmente, assim, eu até friso isso imediatamente para os meus clientes, e recomendo entre 24 e 48 horas, o mais breve possível, e sempre arquivar essa documentação, esse comprovante, para que futuramente, se ocorrer alguma fiscalização, alguma coisa, e ter essa comprovação para essa possível segregação de receitas, tá? Então, o que puder documentar é o ideal. E esse prazo, até 48 horas, é um prazo ok. Entendi. Obrigada. É porque Ah, essa questão do imediatamente dá a impressão, porque às vezes você não consegue contato com o cliente, o dinheiro não, cai, você às vezes não viu, caiu na sua conta e às vezes você não acompanhou e tá sim, lá aquele dinheiro parado. Então vai ser sim, imediatamente a partir do momento que eu tomar ciência, até para tomar sim. ciência é complicado, mas como eu falei, não é que a pergunta fosse boba no sentido da minha pergunta, que o imediatamente pô, chegou, você passa. Mas não é, no direito não é assim. Sim, sim, verdade. Obrigada. Nada. Gleice, eu vou pegar esse gancho aí, porque tem bastante pano para essa manga aí, né? É, quando a gente recebe os honorários, né, que cai realmente na conta, faz um acordo, recebe algum valor referente a algum processo, enfim, cai na conta. Então, qual seria, em termos contábeis, qual seria o conjunto de boas práticas, né, ideal, em termos de nota fiscal, enfim, em termos contábeis também, fiscais, declaração, qual seria esse conjunto de boas práticas que a gente precisa fazer ali na hora que recebeu? Sei que tem essa comunicação, mas além disso, o que a gente precisa fazer na hora que a gente recebe? Certo, ótima pergunta. É interessante fazer a emissão da nota fiscal o quanto antes também. Se possível, referenciar o número do processo, o máximo de detalhes possível, né? Informar ali se foi um acordo, informar o máximo de detalhes possível. E nunca deixar para emitir a nota fora do mês de recebimento. Então, por exemplo, as notas fiscais têm que ser emitidas dentro do mês. Então, do dia 1º até o dia 31, recebeu aquele valor, tem que emitir dentro daquele mês. O ideal é que seja emitido no momento do recebimento, tá? Às vezes, como a Claudinha falou, às vezes não dá tempo, recebeu e não viu ali, não conseguiu consultar o extrato, vai emitir no dia seguinte, não tem problema, mas o quanto antes puder emitir é o ideal, certo? Sempre que possível, colocar o maior número de dados possível do cliente, e-mail, telefone, e sempre manter os dados atualizados também.
Manter essas Perfeito. informações na nota fiscal, ô Gleice, porque o Isso, campo também de descritivo é curto, muitas vezes, né? sim. Não, Tem uma no campo, quantidade. isso, no campo descritivo, o máximo possível de informações relacionadas ao serviço prestado. Então, qual foi o tipo de processo, se foi possível colocar o número em relação a isso. E os dados do cliente no campo que é pertinente ao cliente mesmo. Gleice, outra pergunta. Tá, isso da perspectiva quando a gente recebe de uma instituição, enfim, do judiciário, a gente recebe esse valor. Agora, quando é o cliente, a gente recebe o pagamento do cliente. Uhum. Aí imagina que eu, Cristiane, tenho a Roberta como parceira. O meu cliente não sabe que eu tenho a Roberta como parceira, ele está me contratando. E quando ele vai fazer o depósito, ele faz o depósito todo para mim. No momento que ele declarar, ele vai declarar que fez o pagamento da totalidade para mim, sendo que eu fiz o repasse da parcela da Roberta. E aí, Sim. eu te pergunto, entrou esse dinheiro, né, a totalidade, mas uma parcela não ficou comigo, foi para a Roberta. Como é que fica essa declaração? Porque se eu não quero pagar tudo, aí eu vou lançar de alguns instrumentos, né, como imposto por dentro, enfim. Aí eu gostaria que você explicasse, né, essa sistemática do imposto por dentro, que pode ser até dúvida de alguma aqui ou de quem vai nos ouvir, né, futuramente, após ficar disponível essa gravação. E também gostaria de saber a situação da Roberta. Porque, ok, se eu for calcular o imposto por dentro, né, vai ser aquele valor ali, que vai ser sobre a tributação sobre essa totalidade. E o valor que vai chegar para a Roberta, o que ela também tem que fazer ou não fazer? Ô, Cristiane, a sua pergunta é quando são duas pessoas físicas trabalhando ou quando é uma sociedade? Pode ser os dois momentos. Porque aí acho que muda, né? Porque Muda. aí, de repente, o valor vai para a sociedade e depois tem a divisão. Aí fica diferente. Enfim. Isso, mas porque quando o cliente não vou nem falar, Gleice, por favor. Vamos lá. Essa é uma pergunta Não te recorrente. atropelo, isso não te atropela, mas por Pergunta favor. recorrente. Nesse caso, assim, o que que acontece? Geralmente, quando o parceiro ele está ali no bastidor, o cliente não sabe que existe essa parceria, geralmente os dois advogados entram em um acordo em relação ao pagamento do imposto. É o mais comum. Então, a gente faz essa orientação sobre o cálculo do imposto por dentro, que é justamente você calcular o honorário com o imposto embutido. Então, como que é feito esse cálculo? A gente pega, por exemplo, o honorário é de R$ 10.000, vamos supor. R$ 10.000 é o todo, certo? O imposto é de 4,5%. Então, a gente pega 4,5%, menos 100, sobra 95,5%. Então, a gente pega os 10 mil, dividido por 95,5%. O resultado é o honorário que a gente tem que cobrar do cliente. Então, esse valor já contempla o imposto. Então, o que o cliente vai pagar, já paga o imposto também. E a nota fiscal que você vai emitir já engloba também o imposto que a Roberta, no caso, pagaria. No caso da Roberta, ela vai emitir a nota dela também, tá? Porque anualmente o escritório dela tem que fazer uma declaração chamada DEFIS. Lembra que eu comentei lá no início que a gente envia anualmente as declarações para a Receita? Então, o escritório dela vai enviar a DEFIS, que é a declaração de movimentação financeira do escritório dela, e vai informar que ela recebeu esse valor.
Então, já contemplando esse imposto que ela pagou, certo? Perfeito, Gleice, porque é uma coisa bem delicada, né? Porque a partir do Sim, momento que a gente recebe um determinado valor, mas a gente sabe que esse valor vai ser dividido, mas por outro lado, o cliente faz esse depósito, declara, e aí a gente sabe que tem aquele sistema sofisticado da Receita, né, de exato. entrelaçar as informações, como você bem falou lá no início. Então, aí, né, ele fez esse pagamento, mas e aí, o que que acontece? Então, é realmente bastante delicado, é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso. Nesses casos de parceria, isso tem que ser muito bem acordado, já para não ter esse tipo de problema. Quem vai emitir a nota, existem casos em que o cliente aceita duas notas, que o cliente sabe que são dois advogados atuando no processo. Então, a Cristiane emite uma nota, a Roberta emite outra nota. Então, se está tudo bem para o cliente, tudo bem. Agora, se o cliente não sabe que a Roberta está no processo, somente a Cristiane emite a nota, ela arca com o imposto, porém, dentro da parceria já está embutido ali, a Roberta já sabe e está tudo ok, certo? Para eu não ter que arcar sozinha com todo o Sozinha, a valor enquanto Roberta eu passo a e parcela da Roberta, né? a Eu arcando Roberta, sozinha com todo o isso, valor da exatamente. tributação, né? Exatamente, exatamente. Obrigada. Nada. Tem mais alguma dúvida? Podemos seguir? Podemos seguir, Gleice. Podemos seguir? Certo. Então, eu costumo dizer que as vantagens da formalização da sociedade unipessoal são a significativa redução da carga tributária, a maior oportunidade de parcerias, imagem de profissionalismo, gera mais confiança e credibilidade e o acesso a linhas de crédito exclusiva para a pessoa jurídica. Então, empréstimos com taxas reduzidas e, inclusive, o Pronamp, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma linha do governo federal que é destinada a empresas do Simples Nacional, tá? Então, é uma linha também destinada a sociedades unipessoal, de advogados. Pontos importantes da formalização. Não é permitida a utilização do endereço residencial do advogado, isso a OAB não permite, até mesmo para questão de segurança, né, de vocês. Antes de abrir o escritório, procure saber se o local possui o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Caso não possua, ele não pode ser utilizado, porque a prefeitura depois não libera. Cada seccional da OAB tem as suas particularidades em relação à abertura, então, modelo de contratos, documentação. Então, assim, como a gente está falando aqui para vários estados, então, às vezes, a Roberta vai ter um modelo de documento no estado dela que a Claudinha não vai poder utilizar. Então, tem que ter cuidado com essa questão de compartilhar modelos de documentos para a constituição de sociedade, porque as OABs têm particularidades. O prazo médio também varia de acordo com cada região e a taxa também. A taxa, o valor mínimo de 295 a 1.146,90. Essa de 1.146,90 é a mais alta que é aqui de São Paulo, que é de onde eu falo. E o prazo médio para abertura de 7 a 30 dias, já considerando a liberação do CNPJ, já com tudo funcionando para fiscal, tudo certinho. Falando um pouquinho sobre gestão do escritório. O que é muito importante a gente frisar? A separação de finanças, pessoa física e jurídica, concentrar o recebimento na conta empresarial. Então, assim, saiu o CNPJ, primeiro passo, abertura de uma conta pessoa jurídica para recebimento de honorários, para movimentação das despesas, emissão correta das notas fiscais,
peticionar subestabelecendo a pessoa jurídica nos processos. Esse aqui é um erro muito comum. Às vezes o advogado tem processos antigos, abre o CNPJ, esquece de peticionar, aí tem um levantamento de alvará, o honorário cai na pessoa física, é tributado em 27,5%, mesmo tendo um CNPJ. Controle de receitas e despesas, isso é muito importante também, e contar com a ajuda de profissionais especializados. E é isso. Deixo aqui o QR Code para o meu Instagram, onde eu compartilho também conteúdos relacionados à advocacia, à contabilidade para advocacia, finanças, e deixo os meus contatos também. E estou à disposição, caso vocês tenham alguma outra dúvida. Ah, eu adorei, Gleice, muito bom. Alguém tem alguma dúvida para poder perguntar agora? Opa, Claudinha levantou ali o dedinho. Pode falar, Claudinha. Tá muda. Isso, tá muda. Tá muda, Claudinha. Eu tô tentando aqui capturar o seu Insta, mas não tá indo. ADM Gleice Amaral. Ei, Gleice Amaral. Tá. Voltando Mas eu aí vou na deixar dúvida da Cristiane, onde você ensinou a questão do honorário, dividido por 95,5%, que aí a gente consegue colocar o valor ali do imposto. Eu geralmente faço isso com um cliente na cobrança, quando eu cobro a minha consulta e falo, se você fechar comigo, eu abato, mas já está incluso ali aquele valor, né? Sim. Então, a explicação dessa, de cada um emitir a nota, e ali já está embutido o valor do imposto. E no caso do honorários de sucumbência, você já iniciou falando disso, né, lá no começo da sua apresentação, e que existe a parceria, por exemplo, ele recebeu danos morais, ele recebeu o valor, foi para sua conta. Essa questão aí de dano moral, da sucumbência, também funciona dessa mesma forma? Eu emito a nota, outra pessoa que está em parceria comigo também emite a nota para o cliente, ele tendo a ciência que de repente trabalhou duas pessoas? Sim, no caso da parceria, sempre vai do acordo, sempre é particularidade. Porque, assim, às vezes o cliente, de repente, não pode saber que tem dois advogados atuando, aí você só emite a nota. Então, vai muito do que você vai negociar com o seu parceiro. Mas em relação ao imposto, esse cálculo é o que funciona para que você não saia no prejuízo, nem o parceiro. Entendi. Entendeu? Porque aí é meio que assim, o cliente está pagando o imposto. Entendeu? Porque geralmente, assim, se a pessoa coloca ali os 4,5% sobre os 10.000, não remunera o imposto que você pagaria na nota. Entendeu? Então a gente faz esse imposto por dentro, para que quando você for pagar o Simples Nacional, aquele valor já está dentro. Entendi. E eu como sociedade unipessoal, eu posso pedir para me encaixar na sociedade simples ou não? Sim, sim. Tá, entendi. Eram essas as minhas dúvidas. Muito obrigada. Nada. Gleice, eu também vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta, mais uma pergunta. Dentro dessa mentalidade de boas práticas, quando a gente tem uma sociedade, né, sociedade unipessoal, sociedade de advogados, o que é saudável para o negócio, né, quando a gente tem a nossa receita, de manter uma parcela para a pessoa física e o que seria saudável de destinar para a pessoa jurídica? Ótima pergunta.
é interessante que a gente tenha essa visão relacionada a capital de giro. Então, a gente geralmente considera o capital de giro as despesas recorrentes. Então, você tem que ter na conta ali como disponibilidade, geralmente, o que é folha de pagamento, né? Se você tem funcionário, estagiário, então tem que ter aquele valor de disponibilidade com o capital de giro, que é aquele valor que você vai utilizar ali de imediato. Reserva de emergência, geralmente 6 meses das despesas fixas, caso ocorra algum imprevisto, alguma emergência, e não confundir esses dois valores. Reserva de emergência é um valor, capital de giro é outro. Distribuição de lucro dos sócios. Você pode definir como mensal, bimestral, semestral. O Prolabore, sempre de acordo com a realidade do sócio, sempre adequar, né? Às vezes o sócio vai ali, aumentou a receita, vou aumentar meu Prolabore. Aumentou a receita, vou trocar de carro. Então, assim, ter essa realidade, né? Ter essa questão condizente com a realidade e procurar sempre investir, reinvestir no escritório, né? Porque sempre vão render bons frutos, né? Perfeito, Gleice. E para só arrematar, porque teve aí uma questão, né, uma expectativa, né? No momento que a gente estava falando sobre as expectativas, tem uma sister que ela é associada, né? Advogada associada de um escritório. Uhum. E considerando isso, tem algum impedimento para quem é associado de constituir sociedade? Não, não tem. Inclusive, eu tenho vários clientes que são associados e possuem a sociedade unipessoal. Não tem nenhum impeditivo, podem constituir normalmente, Perfeito. Alguém sem mais nenhum tem? Perfeito, Gleice. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para Gleice? Juliana Azevedo. Entra, fica quietinha. Tô te vendo aí. Não, esclareceu bastante coisa. Em muitas situações que eu já vivencio, né? Eu sou associada, mas eu também tenho parceria, sou associada de pessoa jurídica e tenho parcerias com pessoas físicas. Então, toda essa conversa meio que já agregou e respondeu bastante coisa. Que bom, Perfeito. feliz. Eu espero que tenha atendido as expectativas. Muito. Exatamente. É isso agora que eu quero ouvir de vocês também. Meninas, como vocês estão se sentindo agora, depois das explicações? Estão um pouco mais tranquilas a respeito do exercício da sua jornada enquanto advogadas, gestoras, empresárias, né, empreendedoras? Como é que vocês estão se sentindo agora, depois da aula da Gleice? Eu estou me sentindo desorganizada. É perfeita essa resposta, porque é aí que a gente começa a se coçar para a gente se organizar. Então, você já se sentindo desorganizada porque você sabe onde você tem que se arrumar. Perfeito, perfeito. Adorei essa resposta, Dília. Mais Fala, alguém? vontade de avançar mais na carreira para contratar o serviço da Gleice, né? É Oh, isso meu Deus, aí. É isso aí. Foi maravilhoso. ótimo, foi ótimo, foi bem esclarecedora, me ajudou bastante, mas a vontade de sugar cada vez mais e mais, porque você fica, tá, mas isso aqui faz como? Mas foi ótimo, eu costumo dizer que deu uma enegrecida aí muito boa. Opa! Maravilhosas. Perfeito. Agora, para as que eu sei que tem bastante sister aqui que não tem algumas sisters aqui que não são do grupo de tributaristas, né? Então eu já aproveito e já faço esse convite. Entra no grupo BSL Tributaristas, porque a gente não vai tratar só sobre o direito material, mas também trazer essas questões sobre soft skills, trazer também, procurar trabalhar também essa questão da gestão.
Como eu disse no início, né, a aula de hoje é da série O que a gente não vê na faculdade. Então, a gente vai buscar trazer isso para cá, para a gente ver e para a gente desenvolver a nossa jornada, né, enquanto advogados. Então, assim, já faço já desse esse convite. Gleice, deixa também um convite para você retornar com outro Ah, com assunto. certeza, vai ser um prazer. Você viu que tem bastante dúvida, né? Tem bastante Sim. coisas para dúvidas para serem sanadas. É um tema interessantíssimo que envolve realmente, e a gente tem muito pouco, como a gente estava conversando antes, é um nicho ainda a ser explorado, né? A contabilidade voltada especificamente para o nosso exercício da advocacia, tanto Exato. autônomo quanto lá na sociedade unipessoal, sociedade, né, de advogados. Inglês, Isso. sinta-se sempre bem-vinda, tá? Ah, muito obrigada. Essa conexão aí já foi estabelecida, tá bom? Com certeza, eu amei. Foi muito bom. Cristiane, esse material fica disponível quanto tempo? Ah, Em quanto então, tempo? vai ter nós estamos gravando, vou finalizar a gravação para poder subir, né, passar para poder subir no nosso YouTube. E Gleice, quanto ao material, você pode disponibilizar para a gente? Sim, com certeza. Ah, perfeito. Então, eu vou deixar no grupo das BSLs tributaristas. Entre no grupo ou depois a Johnny ela pode compartilhar para vocês, tá bom? Eu já tô lá desde o início. Ah, perfeito, perfeito. Deixa agora eu só procurar aqui tirar uma foto da gente. Espera aí. Gleice, você pode parar de compartilhar? Meninas, vocês já É verdade. anotaram? Desculpa, peraí. Nada. É só para conseguir ter a visualização completa da gente e Ai, poder fazer essa foto. Peraí. Gente, eu sei que eu tenho uns apps aqui que dá para poder fazer a foto bonitinha, mas só que a pessoa que ainda não tem essa destreza total com o Zoom, então eu vou tirar na base aqui da foto mesmo no celular. Vamos lá. Quem, quem não está aparecendo, abre a câmera para sair na foto. Ih, tá saindo com flash, com pera. flash. Tá vendo que a pessoa realmente... Perfeito. Opa, perfeito, já tirei a foto. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Gleice, muito obrigada por você. Gente, isso é maravilhoso. Investir tempo para compartilhar conhecimento. Isso daí Ah, eu que agradeço o é realmente convite. impagável. A gente sai daqui com uma grande diferença, né, meninas? Diferenciadas. Nós somos diferentes daquelas lá no início da aula. Então, muito obrigada a todas vocês. Tenham uma boa noite, bom descanso para todas, tá? Boa Tchau, noite, tchau, boa obrigada. noite. Tchau. Beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, Obrigada, Gleice. gente. Foi incrível. Obrigada. Obrigada, Beijo. Gleice. Obrigada a todos.